Ao Senhor nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já tem liberado nessa manhã sobre nossas vidas, Pai. E agora nós queremos compartilhar da Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é como bálsamo para as nossas feridas. Tua palavra, Senhor Deus, que é viva, eficaz. E hoje, Senhor, nós queremos meditar nela, aprofundar nas Escrituras. E sabemos, Senhor, que à medida que a Tua palavra for pregada, Senhor, o Senhor há de liberar bênçãos tremendas, Senhor. O Senhor há de transportar muitos das trevas para a luz. Porque o Senhor está neste lugar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos abrir a Bíblia. E pedimos que o Teu Espírito Santo abra as Escrituras para nós. Que haja espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glórias. Quantos estão preparados para o novo de Deus? Para as coisas que o Senhor tem preparado para nós essa manhã? Aleluia. Uma das coisas que eu sempre digo quando nós falamos com a juventude, é sempre quando Deus nos dá uma oportunidade de estarmos na presença dEle. Faça isso com intensidade. Amém? Se Deus te trouxe aqui, permitiu que você estivesse na presença dEle, faça isso com todo o teu coração. Adore Ele com todo o seu coração. Dê a Ele toda a sua atenção. Amém? Glória a Deus. Os que trouxeram as Escrituras, a Bíblia, abra por favor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje eu quero meditar com a igreja sobre o castigo que nos traz a paz. Desde o primeiro louvor nós já falamos sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Tudo que foi cantado, tudo que foi louvado, tudo que foi dito até aqui, foi nos levando à mensagem do Calvário. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. E a pergunta que eu inicio para a igreja do Senhor: será que você tem a dimensão, a amplitude do preço que foi pago no Calvário? Será que você sabe o quanto custou a sua salvação? Será que você tem uma ideia? Porque hoje nós vamos ter uma ideia. Que o Espírito Santo possa trazer esta revelação no coração da igreja. Eu me lembro que a Alexandra ainda era menorzinha. E ela via alguns carros novos e ela falava assim: papai, compra esse carro. Compra esse carro novo, ela dizia. E nós lá, início de casado ainda, organizando todas as coisas, pagando o nosso carrinho mais antiguinho. Mas por que ela dizia isso? Porque ela não tinha a dimensão de quanto custava aquilo. Qual era o valor daquilo? E muitas vezes nós somos exatamente assim, não entendemos como valorizar, se não entendemos qual foi o preço que foi pago. Então que nessa manhã, eu e você podemos ter essa dimensão, essa revelação pessoal, esse entendimento de qual foi o preço pago lá na cruz. Então hoje eu quero falar sobre o castigo que nos traz a paz. Aleluia. Tem um louvor que eu gosto muito que diz que eu nunca saberei o preço. Quem sabe esse? Vamos cantar? Eu não sou bom com isso.
Amém? Então os levitas que estão aqui me ajudem, por favor. Eu nunca. Aleluia. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração de alegria nesta manhã. Aleluia! Aleluia! A última vez. Aleluia! Dos meus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Amém. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. E por consequência do pecado que veio através de Adão, o salário do pecado é a morte, diz em Romanos 6:23. Quando nós olhamos as Escrituras, nós cantamos agora que nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz. Mas quando nós olhamos em Gênesis, quando Adão e Eva pecou contra o Senhor, e a palavra diz que maldita é a terra por conta disso. E o Senhor tinha dado uma palavra para eles, que disse assim: olha, se vocês pecarem, virá morte sobre vocês. E essa morte que a Bíblia estava dizendo, falava sobre uma separação. A morte não estava falando de uma morte simplesmente física, uma paralisação dos órgãos, da vida dos órgãos. Mas a morte que estava dizendo falava de uma morte espiritual, de uma separação do homem com Deus. E quando nós vemos essa palavra ali, o homem, a Bíblia fala que quando ele peca, ele cozeu para ele, pegou folhas de figueira e se vestiu com aquilo. E Deus disse: não, isso não é possível cobrir a sua nudez do pecado. E a palavra de Deus diz que o Senhor pegou folhas de animais e vestiu o homem. Ora, se houve então peles de animais para cobrir o homem, esse casal, isso significa que houve então ali um derramamento de sangue. Amém? E esse derramamento de sangue ali, o primeiro sacrifício ali, o próprio Deus trazendo um tipo agora de cobertura que seria suficiente para cobrir toda a humanidade. Mas um sangue ali foi derramado. E isso estava nos mostrando que a moeda, o preço pago foi o sangue de Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Diga assim: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E eu quero continuar meditando aqui porque Jesus, Ele se faz substituto. O preço que eu e você deveríamos pagar, a Bíblia fala que Ele se fez propiciação pelos nossos pecados.
Assim como Abraão, quando Deus pediu o filho dele. Abraão, me entrega o seu filho. Gênesis 22. E no momento a Bíblia fala que quando ele levantou o cutelo, Deus bradou dos céus. Disse: eu já sei que você me ama, que você não me negará nada. Mas naquele momento, o que aconteceu? Deus provê um substituto para o filho dele. Jesus, assim como Deus proveu ali um substituto para o lugar do filho de Abraão, Jesus foi o nosso substituto ali. A morte que era nossa, Ele se fez propiciação no meu e no teu lugar. Substituiu a morte que viria sobre você. Aleluia! Oh, você pode dizer glória a Deus. Sabe, naquele momento uma aliança foi estabelecida. Assim como Abraão não negou o seu filho. E um dos termos de uma aliança é aquilo que é meu, é teu. E o que é teu, é meu. Então ele disse assim, assim como você não negou o seu filho quando eu te pedi, eu não negarei o meu para a humanidade. Aleluia! Glória a Deus. Mas nós, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: quantos estão aqui, diga amém. Quantos estão ligados, diga amém. Oh, glórias. 6:20 diz que: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom preço. Um bom preço, por um bom preço, nós fomos comprados. Eu, na verdade, irmãos, não meditando em tudo aquilo que Jesus passou, e durante ontem à noite, hoje pela manhã, meditando nessa palavra, e quando eu cheguei, eu vi o primeiro louvor, eu falei: sou eu mesmo hoje. Porque o Espírito Santo faz tudo certo. Diga assim: o Espírito Santo faz tudo certo. Amém? Então não tenha medo de nada, em nome de Jesus, porque Ele está no controle da sua vida, é Ele que dirige a igreja dEle. Aleluia! E eu pensando nisso, e eu comecei a meditar sobre essa trajetória de Jesus, o preço de Jesus. E o tema dessa palavra é o castigo que nos traz a paz. Quando você vai para Isaías 53, vamos até lá. É um texto que todos nós conhecemos, mas eu quero trazer algo poderoso aqui. Porque essa palavra, irmãos, a igreja do Senhor precisa olhar esse capítulo, ler esse capítulo e chorar em cima dele. Porque aqui nós começamos a ter uma ideia de tudo aquilo que o nosso Jesus passou. E a palavra de Deus diz que quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado,
e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidades deles levará sobre si. Agora olha esse texto, irmãos. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Jesus passando todas estas coisas, sofrimento. Muitas vezes nós olhamos e falamos sobre ser castigado, né? E a nossa ideia de castigo, muitas vezes é muito simplista. Quando eu era criança, você falava-se sobre ser castigado. Hoje eu te coloco de castigo. Você ficava sem o quê? Sem andar de bicicleta, sem jogar futebol, não vai empinar pipa. Mas castigo fala de sofrimento, fala de uma punição. E Isaías 53 fala exatamente o castigo que ele estava pagando. E a palavra diz no último texto, último versículo, que ele passando todas essas coisas, estava intercedendo, porque ele via você, porque ele via a restauração da sua casa, porque ele via a salvação da sua família, porque ele via você sendo curado, porque ele via uma nova história sendo escrita em sua vida. No momento que ele suportava todas estas coisas, a palavra de Deus que o nosso Jesus intercedia, ele orava. Aleluia! Jesus, o nosso intercessor. Aleluia! Sabe, o texto ainda continua, porque
A palavra de Deus fala que ele passa por dores físicas. A palavra diz que Jesus passa por pressões psicológicas nesse momento. Solidão. Sabe, quando nós vemos isso lá no Getsemane, abra por favor no livro de Lucas 22, versículos de número 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E a palavra de Deus diz que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Neste momento aqui a medicina chama isso de um momento, um fenômeno muito raro, porém possível. Como se fosse um grande estresse emocional que estava vindo sobre Jesus. Vasos capilares se misturam com as glândulas, e nessa mistura com o sangue, o seu suor começa a ser liberado como sangue. Caindo, suando sangue. Uma agonia estava sobre ele. E naquele momento Jesus começa a suar sangue. E a palavra diz que ele orava mais intensamente, intercedendo, orando por nós, por você, igreja. Tudo isso foi por nós. Quero te dar mais um texto. Mateus 26. Versículos 67 e 68. Gente, quando nós lemos essa palavra aqui, que o Espírito Santo possa trazer uma revelação no seu coração. Porque esse texto diz que então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, e dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? O Rei da Glória, o Santo, o Poderoso, aquele a qual os 24 anciões se prostravam diante dele em adoração, se faz homem, o Verbo se faz carne. E muitas vezes nós temos um entendimento muito simplista do porquê Jesus se fez carne. Mas aqui está dizendo que ele que se fez carne. E agora está sendo esbofeteado. Irmãos, eu não estou aqui querendo pregar o evangelho do terrorismo. Que você saia daqui culpado. Não, não, não. Você precisa entender o preço que foi pago. Quando nós olhamos esse tipo de palavra, o que precisa de nós para cultuarmos? Luz apagada? Qual é a motivação que nós precisamos para entregarmos adoração a Ele? Todo sacrifício para nós é pouco. Como bem disse o apóstolo, vem de qualquer jeito, mas vem. Porque o Rei dos Reis se fez carne, foi esbofeteado. Porque ele via uma igreja restaurada.
O texto continua dizendo que, mesmo acontecendo tudo isso, Jesus passando todas essas coisas, Isaías 53, 7 diz que em tudo ele não abriu a sua boca. Não houve murmuração, não houve reclamação. A Bíblia diz que ele suportou todas estas coisas, porque Jesus veio disposto a restaurar. O tema dessa mensagem fala o castigo que nos traz a paz. Quando nós falamos de uma paz, é muito mais do que, irmãos, um estado de espírito. Esse castigo que nos traz a paz, fala de uma restauração da minha e da sua intimidade com Deus. A paz, a inimizade que estava entre nós por conta do pecado, Jesus pagou o preço para que essa paz fosse restaurada, para que essa intimidade fosse restaurada novamente, para que eu e você pudéssemos cantar, eu entro no Santo dos Santos, para que eu e você pudéssemos experimentar o que é estar de novo diante dEle. Aleluia! Glórias! Mas não fica só aí, irmãos. Tem o capítulo 27. Vamos para o 27 de Mateus. Porque aqui revela versículo 21 e 22. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O mesmo povo que ora clamou por ele, que bradou quando ele fez a entrada triunfal, agora é o povo que estava clamando: crucificam. Nota que Jesus começa a experimentar desrespeito, agressões físicas, estresse profundos. Nós estamos falando de uma trajetória de Jesus. Tudo isso faz parte de um preço pago. Tudo isso fala de um sacrifício, de uma entrega. Quando nós vamos para o versículo 26, diz que então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora Jesus começa a passar por açoites. Deixa eu te falar um pouco o que eram esses açoites. Parte desses açoites era murros, socos, chutes. Um chicote com uma bola de metal com pontas. E quando chicoteavam Jesus, aquelas pontas entravam na sua carne. E quando puxava aquele chicote, aquilo rasgava parte do seu corpo. O texto ainda diz que depois que passaram sobre todos esses açoites, é colocada uma coroa de espinhos, uma capa sobre ele. Imagine o seu corpo todo rasgado, sangrando, e agora uma capa sendo colocada em cima disso tudo, grudando nele com sujeira. A palavra de Deus diz que batiam na sua cabeça. Por isso Isaías 53 diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que isso estava escrito porque Jesus não tinha beleza natural, porque ele era feio. Não.
Tudo isso, ele olhando para ele dessa forma e não víamos beleza, era por causa dos açoites, dos machucados, dos murros, dos socos. Olhando então para ele dessa forma, como veríamos beleza nisso tudo? Diga assim, mas ainda continua. Porque chega o momento da crucificação. Quando chega o momento da crucificação em Mateus 27, eu quero ler o 46. E o 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que é que me desamparaste? Naquele momento, Jesus levando o pecado de todo mundo, inclusive daqueles homens que o açoitavam, levando daqueles que ainda haveriam de nascer, levando o seu pecado e o meu pecado. Ele clama ao Senhor porque ele se sentia desamparado. Mas sabe de uma coisa? Jesus pagou o preço para que eu e você fôssemos amparados por Ele. Amém? Meu irmão, você não está sozinho. Você tem amparo. Você tem amparo, igreja. Quando você começa a ler toda essa trajetória, obviamente estamos aqui simplificando tudo isso. A minha pergunta para você, igreja, é essa: você realmente acredita que Ele pagando todo esse preço, passando por tudo isso, enfrentando tudo isso, Ele vai te abandonar? O que é os seus problemas perto disso? Amém? Aleluia! Você tem que ter essa revelação. Jesus pagou o preço para que eu e você não pague juros. Diga para quem é ao teu lado: irmão, por favor, irmão, repita aí: irmãos, não pague juros. Jesus já pagou o preço. Não tem juros, irmãos. Quando eu e você paga juros? Quando não obedecemos a palavra. Sim ou não? Quando eu entendo a palavra de Deus e obedeço ela. Quando eu leio a palavra de Deus e pratico a palavra de Deus. Então as bênçãos, todas as coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário, pelo caminho da obediência à verdade, eu começo a receber, a viver. Você pode dizer assim: portanto, forte igreja, portanto, eu me aproprio, pela obediência à palavra, de todas as coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Quando nós vamos para ainda Mateus 27, versículo 49 a 54. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois,
E olha essa vírgula aqui, de alto. Por que de alto a baixo e não de baixo para cima, nem de lado? O lugar santo, qual nós cantamos, o Santo dos Santos, era separado pelo véu. E somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano. Ou seja, o lugar mais profundo em Deus, somente um homem entrava. Mas agora Jesus Cristo, o sumo sacerdote, entregou a vida por nós, pagou o preço. E a palavra de Deus que nesse momento em que Ele entrega o Espírito, o véu do templo foi rasgado de cima embaixo. Isso simboliza que foi iniciativa de Deus trazer você de novo para perto. O lugar mais profundo nele, igreja, tem um lugar mais profundo em sua presença. E o Senhor está nos chamando. Aleluia. Jesus uma vez fez uma declaração assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós perguntarmos aqui rapidamente, o que são essas três coisas? Você vai dizer, eu sou o caminho. Jesus é o caminho porque Ele é o único caminho que leva a Deus. A verdade porque Ele é a verdade da palavra, o verbo. A vida porque Ele que dá a vida eterna. Tudo bem. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus fez essa declaração, Ele estava falando para um povo judeu. Quando Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para o judeu ouvindo estas coisas, eles foram, irmãos, imediatamente transportados para o tabernáculo. Sabe por quê? Porque o átrio era chamado de o caminho, o lugar santo de a verdade, e o santo dos santos era da vida. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu sou o átrio, eu sou o lugar santo, eu sou agora o santo dos santos. Quando você está em Jesus, você passa por esse caminho e vai até o lugar nele, mais profundo nele. Igreja, Jesus, no seu sacrifício, no preço pago, Ele te leva de volta ao caminho da intimidade. Não mais como Adão e Eva, criador e criatura, mas agora como mediador entre Deus e os homens, e agora Ele te faz filho de Deus. Amém. Quando nós vamos para João, capítulo 19, é um texto que ainda fala sobre a crucificação, mas aqui tem um detalhe que eu quero compartilhar com a igreja. Versículo de número 32. Preste muita atenção, igreja. Foram, pois, os e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado. Diga, o lado.
E a Bíblia diz que lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Diga sangue e água. Diga sangue e água. Igreja, sabe o que estava acontecendo aqui agora? Assim como de Adão, o Senhor tirou a mulher. Quando Jesus foi furado aqui, sangue e água, Jesus estava trazendo a sua igreja. Amém? Sangue e água. Nasceu a igreja. Eu gosto muito de uma historinha que eu sempre contei lá com os adolescentes, contei para os jovens. E se pelo menos 5 levantar a mão, eu conto. Então tá bom. Talvez você já tenha escutado. Não importa. Deixa eu contar de novo. Amém? Você deixa, irmãos? Mas conta a história de um menino que ele tinha uma habilidade de fazer barcos. E ele pegava assim pedaços de madeira e construía barcos lindos. Ele era muito habilidoso com isso. E ele morava numa fazenda onde tinha rios, e um dia ele construiu um barco lindo. Muito lindo. E aí ele viu a beleza daquele barco, ele foi e colocou na água. E quando ele colocou na água, ele viu ele ali, né? O barquinho boiando, e o movimento das águas começou a levá-lo. E ele correndo ali, acompanhando aquele movimento, e o barco se foi. E ele perdeu de vista. Meu barco se foi. Mas um dia ele desceu até a cidade. E quando ele chegou até a cidade, ele, curioso, gostava de ver as coisas, entrou dentro de uma loja. Chegando lá dentro daquela loja, ele viu o barco numa prateleira. E ele disse: meu barco. E logo ali ele admirado: o meu barco. Chegou um vendedor e disse: custa tanto. E era um preço muito alto. Ele: tudo isso. E aí ele sai daquela loja, volta para sua casa e começa a ajudar as pessoas, começa a levantar cerca, ele começa a ajudar, começa a fazer de tudo para levantar aquele recurso. E aí ele, juntando todo aquele recurso, voltou até a loja e o barco lá, parado. Chamou o vendedor e disse: está aqui. Aí o vendedor deu o barco para ele, entrega o barco para ele. Ele pega aquele barco, pega assim na mão e diz: você é meu 2 vezes, porque eu te criei e eu te comprei. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele não é só o seu criador, ele também te comprou. Aleluia! Fomos comprados por bom preço. Oh, aplauda ao Senhor. Irmão, você tem dono. Quando você diz assim: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você está dizendo: eu tenho dono. Amém? Se você que está aqui hoje visitando pela primeira vez ou segunda, eu não sei. Se ainda não tomou uma decisão, essa palavra é para você. Eu quero que você entenda o que Jesus Cristo fez na cruz
para que você fosse perdoado, liberto, curado e salvo. Amém? A mensagem da salvação. Entendermos o preço pago. Mas sabe o que é tremendo, irmãos? Porque essa história não acaba no sofrimento de Jesus. Ela acaba Ele ressuscitando ao terceiro dia. E quando eu e você o recebemos, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Essa é a sua posição em Cristo. Ser ressuscitado juntamente com Cristo. E sendo colocado nos lugares celestiais, junto dEle. Irmãos, essa é a identidade do cristão. As crianças já aprendem isso na salinha. Qual é a sua identidade? Efésios 2:1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia! Nos quais antes todos nós andávamos segundo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Ele ressuscitou. Você pode dar um grito bem forte: Ele vive! De novo, Ele vive! Jesus vive! Aleluia! Por isso podemos entrar aqui, ser igreja, congregar, adorar, saltar e pular diante dEle. Nós fomos salvos. Aleluia! Tem alegria maior que essa, irmãos? Amém? Diga-se, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, Ele está cuidando de tudo. Amém? Essa palavra que eu quis compartilhar com a igreja. Em nome de Jesus. A mensagem que veio da cruz. Amém? Você pode aplaudir e entregar toda a honra e glória a Jesus. Se for para Ele é mais forte. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Deus! Oh, glória! Sabe, igreja, você tem valor. Não se desvalorize jamais, sabendo de tudo isso. Sabe por que Ele suportou tudo isso? Porque um dia Ele te via. Ele via você, igreja. Ele via a tua redenção. A palavra de Deus diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Sabe quando o seu nome um dia foi citado lá na eternidade? O Cordeiro já estava morto por você. Deus não investe para perder, viu?
Vira para quem está ao teu lado e fala assim, ó, Ele investiu em você um preço muito alto. E Ele não vai te perder. Aleluia! Oh, glória! Que essa alegria que Pedro diz que há uma alegria indizível e cheia de glória. De ter um Deus que te ama. Sabe, muitos falam, pregar sobre a cruz é uma mensagem evangelística. Também é, irmãos. Mas aqui nasceu o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo ressuscitou. E te ressuscitou juntamente com Ele. Senhor, nós queremos abençoar o Teu povo. Quando nós lemos todo esse sofrimento do Senhor, nós queremos te ser gratos. Ensina-nos a te adorar, Jesus, como o Senhor é digno. Ensina-nos a te honrar e te amar sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso coração, nossa alma, o nosso entendimento. Levanta uma igreja, Senhor, que não só conhece a mensagem da cruz, mas que a leva. Muitos que estão lá fora, Jesus, o Senhor também pagou o preço por eles. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, tantas pessoas que passam por nós, que está somente esperando alguém dizer que o Senhor a ama. A tua palavra diz, Senhor, que a criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, há quantos filhos e filhas aqui, enche-os com teu Espírito, Pai, para que a sua igreja seja essa trombeta que anuncie que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Senhor, se há alguém no nosso meio enfermo, doente, eu te convido, se você puder, põe a mão aí na enfermidade, porque a mensagem que veio do Calvário fala que Cristo levou as nossas dores. Em nome de Jesus, nós liberamos uma unção de cura sobre a tua igreja, Senhor. Onde havia enfermidade, seja curado, seja curada, seja curado em nome de Jesus. Recebe cura agora. Recebe saúde, igreja, em nome de Jesus. Se você precisa de perdão, seja perdoado em nome de Jesus. Se você precisa de paz, recebe paz. De alegria, recebe alegria. Você precisa de respostas, recebe respostas. O que você precisa, recebe em nome de Jesus. Tudo aquilo que está em alinhamento com o que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nós chamamos sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus.